Oi, gente, tudo bom? Bom, ao longo das próximas semanas, a gente vai falar sobre as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas, antes da gente falar sobre as operações, é importante a gente lembrar um pouquinho a questão da decomposição dos números. Vocês lembram? Primeira coisa que é importante a gente saber, antes ainda de falar sobre a decomposição, que os números eles são escritos através dos algarismos. Algarismo, então, são símbolos que a gente usa para representação do número, dependendo do sistema de numeração que a gente tem. No nosso caso, nós usamos o sistema de numeração decimal, que usa então 10 símbolos para formar qualquer número que a gente imaginar. E vocês já estão bem acostumados com estes símbolos, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, colocando esses números de diferentes formas, esses algarismos, perdão, a gente consegue formar os nossos números. Vocês lembram desse quadro aqui? Bom, aqui eu coloquei as nossas 3 ordens, centena, dezena e unidade, mas vocês lembram que nós também podemos pensar nas classes, né? A classe das unidades simples, dos milhares, milhões, bilhões e assim por diante. A nossa unidade, então, lembram do material dourado? Nós temos nenhuma unidade, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E aí, as quantidades referentes, né? A gente pode pensar no nosso material dourado, então seria um cubinho, 2 cubinhos, 3 cubinhos e assim por diante. Então, se eu quero representar a unidade, tudo que eu preciso fazer é o registro, então, na casa das unidades. Mas, depois nós temos a dezena. Vocês lembram a barrinha lá do material dourado? Que a dezena é um conjunto de 10 unidades. Então, nós também temos o 10, que seria uma barrinha, o 20, 2 barrinhas, o 30, o 40, o 50, o 60, 70, 80 e 90. Então, essas são as representações das nossas dezenas. E depois da dezena, nós temos também a centena, que era a nossa placa lá do material dourado. Vocês lembram, né? E aí, colocando os algarismos na casa da centena, nós temos o 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Depois nós teríamos a unidade de milhar, dezena de milhar para formar o 1000 e assim por diante. Mas para hoje, nós vamos trabalhar somente essas 3 ordens, certo? Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês como nós representaríamos o número 75? Primeiro, a casa das unidades vai ser ocupada pelo meu algarismo 5 e a casa das dezenas pelo 7. Dessa forma, o 75, então, ele é formado por 7 dezenas e 5 unidades. Falando um pouquinho da decomposição desse número. O que são 7 dezenas? 70, porque lembram das nossas 7 barrinhas do material dourado? Cada barrinha representava 10 unidades. E 5 unidades são os nossos 5 cubinhos. Ou seja, a gente pode escrever 75 como 7 dezenas, 70, mais 5 unidades, o 5. Então, 75 pode ser escrito assim, como eu falei, 70 mais 5. Reparem que aqui eu estou colocando para vocês 2 outras formas de escrever o 75, que são as 2 formas de escrever a decomposição do número. 7 dezenas e 5 unidades, ou 70 mais 5, igual 7 dezenas mais 5 unidades, né? Então, a gente pode utilizar a linguagem falada, a linguagem escrita, né? Ou os símbolos matemáticos, certo, galerinha? Então, essas são as 2 formas da gente representar a decomposição de um número. Vamos para mais um exemplo? 139. Agora, o nosso algarismo 9 representa as unidades, o algarismo 3 representa as dezenas e o algarismo 1 representa a centena. Então, nós sabemos que o 139 ele é formado por uma centena, 3 dezenas e 9 unidades. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro exemplo, certo? Então, uma centena, 100, 3 dezenas, 30 e 9 unidades, que é o 9. A gente pode escrever, então, que o 139 ele é formado por uma centena, 3 dezenas e 9 unidades,
Ou, se formos usar a soma, 100, que é uma centena, mais 30 das 3 dezenas, mais 9. Então, aqui de novo, as duas formas da gente mostrar a decomposição do 139. Último exemplo para hoje, e aí a gente vai para os nossos exercícios. O 257. Então, na casa das unidades, eu tenho o 7, na casa das dezenas, eu tenho o 5, na casa das centenas, eu tenho o 2. Dessa forma, 257 ele é formado por 2 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Ou, lembrando que cada centena vale 100, então 2 centenas é 200, 5 dezenas, 50 e 7 unidades é o 7. Dessa forma, 257 pode ser escrito como 200 mais 50 mais 7. O que a gente fez em todos os exemplos foi separar o que é centena do que é dezena do que é unidade. Mas, se vocês efetuarem esse cálculo, vocês vão ver que a gente nunca deixou de falar do número original. A gente simplesmente está escrevendo os nossos números de outra forma. Preciso saber a decomposição dos números. Isso vai me ajudar em alguma coisa? Vai! Quando a gente for falar das operações, então, vocês vão ver que o fato de eu conseguir decompor um número vai me ajudar, por exemplo, a fazer uma soma muito mais rápido e usando o cálculo mental, sem precisar fazer todo o nosso algoritmo. Algoritmo, prof, mais palavra nova. Calma que a gente vai explicar nas próximas aulas. Tá, galerinha? Então, para hoje, fica a questão da decomposição. Vou deixar alguns exercícios para vocês reforçarem bem essa ideia. E depois, na semana que vem, então, a gente começa com a operação de adição, certo? Beijo, até semana que vem!